Então vamos para a parte 2 do vídeo. Nós vamos continuar tratando do mesmo assunto, né? Nós vamos falar de Tiátira agora. Tiatira, acho que fala assim, né? Falamos de Pérgamo. Pegamos ali os links proféticos, pegamos alguns pontos lá que fazem ligação e a forma como você vai compreender ali, tá? Foram bases para você entender. Você começa a fazer suas pesquisas com esse entendimento que vai ficar muito mais fácil de compreender aquela igreja. Então, a lógica nessa igreja de Tiatira, ela é a mesma, tá? Consta em você analisar os contextos proféticos e compreender ali o que está sendo falado, perfeito? Então, vamos dar uma analisada nesta igreja também. Então, vamos começar a analisar alguns aspectos aqui sobre esta igreja Tiatira. Eu esqueci de dar o significado dessas igrejas, mas depois eu coloco. Então, vamos ver aqui o que vai dizer aqui para nós, tá? Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. Nós sabemos quem é o Filho de Deus e o que isso significa, tá? Não precisa fazer links aqui. Que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então, essa expressão olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, ela vai nos dar uma ligação lá com Apocalipse capítulo 1, onde nós vamos ver que Cristo está vestido de linho, com aquela vestimenta que vai nos demonstrar um molde sacerdotal e vai nos demonstrar a questão do dia da expiação. E além disso, além do dia da expiação, nós também vamos ver que vai nos fazer uma ligação com outros profetas, tá? Então, quando nós vamos tratar mais especificamente sobre aí tratar dos 7 Espíritos de Deus e algumas coisas nesse sentido, nós trataremos desse olhos com chamas de fogo, tá? Porque a gente vai ver que o Espírito de Deus, né, ele vai ter manifestações como chamas. Ele vai ter manifestação como chamas. E os olhos, eles, né, é como se fosse a janela do seu corpo, vamos dizer assim. E Cristo fala, né, que se os nossos olhos forem bons, né, a nossa visão vai ser boa, mas se os olhos, a nossa visão for negra, né, que grandes escuridões. E a gente vai ver que os 7 espíritos são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então, quando diz que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, é o Espírito do Senhor que está, né, sondando os que o temem, tá? Está sobre aqueles que o Senhor vê, aqueles que o Senhor percebe. Então, esses olhos como chama de fogo, ele tem essa tipologia, né, do espírito, da visão dos olhos do Senhor que enxergam, tá? Que penetram em tudo e preenchem todas as coisas. E essa expressão como bronze polido, ela vai ter uma ligação para nós com a questão do tabernáculo, a parte de bronze, tá? Porque era na parte de bronze onde se queimava, né, os sacrifícios, onde se fazia as ofertas aí de carne, onde se queimava. Então isso tem uma tipologia, sim, de uma tribulação, uma tipologia de passar pelo fogo, tá? Por isso que fala do bronze polido, né, que foi refinado no fogo. Isso é uma tipologia, sim, daquilo que passa pelo fogo. Ou seja, Cristo, ele passou pelo fogo, ou seja, pela tribulação, passou pela provação, foi provado, tá? Então, o que esse texto vai nos fazer ligação? Nós vamos ter alguns textos aqui bem interessantes, tá? Que vai nos dar grande revelação, que diz assim: tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Diz assim: no dia 24 do primeiro mês, Daniel capítulo 10, verso 4 ao verso 6. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, eis um homem vestido de linho. Olha só que interessante. Homem vestido de linho, vamos fazer uma ligação aqui, né? Diz assim, não está aparecendo aqui, mas aparece em Apocalipse 1, tá? É a mesma coisa. E diz assim, e cujos ombros estavam cingidos de puro ouro, mesma coisa que aparece em Apocalipse 1, e seu corpo era como berilho, e o seu rosto como relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo. Olha lá. Mais uma vez aparecendo aqui, tá? E os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, né? Então é a mesma coisa,
trata-se da mesma coisa. Então essa visão aqui é uma visão do Filho de Deus, né, antes de se fazer o homem. Veja, eles já utilizavam essa vestimenta que tipificavam um sacerdócio. Então, quando você olha lá para o início que você vê o sacerdote Melquisedeque, é uma ligação com essas coisas, tá? Porque você vê que Cristo ungido e feito sacerdote à ordem de Melquisedeque, ele está utilizando a mesma roupa que aparece aqui. Então, aqui você vê uma prefiguração do sacerdócio de Melquisedeque que foi entregue a Cristo, tá? Mas aí já seria um outro assunto. E a voz de suas palavras como o estrondo de muita gente, né? Como de muitas águas, que vai aparecer lá em Apocalipse 1. Então, o que está aparecendo aqui, irmão? Cristo, quando se apresenta desta forma, com os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido, você percebe aqui o quê? Que ele está nos linkando agora para Daniel. E Daniel, no capítulo 10, vai ser todo um contexto, ele vai demonstrar nesse contexto de Daniel, capítulo 10, né? Algumas coisas proféticas que é interessante que você analisasse, eu não vou falar aqui. E depois, nessa mesma contexto de coisas proféticas, ele vai entrar em Daniel capítulo 11, e em Daniel capítulo 11 vai tratar de as batalhas que vão ali acontecer até que se levante aquele homem vil, né? Vai estar lá em Daniel capítulo 11, do 21 até o 31, mais ou menos, até o 36, mais ou menos ali, vai tratar desse homem vil, e depois vem o capítulo 12, onde nós vamos ver que vai falar da ressurreição. Tá? Então, quando você olha para essa expressão, que tem olhos como chama de fogo, aí você vai linkar com Daniel capítulo 10, e você vai ler do 10 até o 11. Aí você vai entender que Deus estava nos dando um link para olhar para aquele contexto de Daniel 10 e 11, e você utilizar aquele contexto e aplicar aqui em Apocalipse para você ver o que estava acontecendo. Tá? Então Daniel 10 vai aparecer isso. E também vai aparecer em Daniel capítulo 12, que diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Olha só, tempo do fim. Muitos os esquadrinharão, ou seja, esquadrinharão o livro, e o saber se multiplicará. Eu entendo que esse saber aqui não é necessariamente o saber da ciência do mundo, mas é o saber da profecia e do livro que está selado. Então eu, Daniel, olhei, eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. E um deles disse ao homem vestido de linho, olha que interessante, do homem vestido de linho, né? Mais uma vez, né? Que estava sobre as águas do rio. Então você vê que aqui aparece mais uma vez este homem vestido de linho, que estava sobre o rio. E eles perguntam a este homem: quando se cumprirão estas maravilhas? Né, as coisas que vão ser faladas no capítulo 12, que é justamente a ressurreição. Você lê capítulo 12 lá, fala que muitos que dormem do pó da terra vão se levantar. Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre muitas águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, os 3 anos e meio. Quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Tá? Então, olha só, essa expressão homem vestido de linho, ela vai nos linkar aqui com Daniel 10 e Daniel 12, que vai falar daquela expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tá? Então, quando Cristo aparece aqui vestido nessa figura desse homem com chama de fogo, desse homem vestido com linho, é para você entender que essa expressão aqui, tempos, tempos e metade de um tempo, ela tem que ser aplicada neste contexto também. Por quê? Porque Deus ele está fazendo esse link, assim como as coisas que vão aparecer em Daniel 10, tá? Tudo isso está linkando com esse ponto de Apocalipse aqui. E um outro ponto importante que vai acontecer também vai estar em Ezequiel, que diz assim. Vamos lá que vai dizer coisas tremendas aqui. Ezequiel 9, do verso 1 ao verso 4. Então ouvi que gritava em alta voz dizendo: Chegai-vos, vós, executores da cidade, cada um com sua arma de destruição na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com sua arma esmagadora, e na mão entre eles um certo homem vestido de linho. Olha só que legal, né? Um certo homem vestido de linho. Deixa eu botar um negrito aqui nesse homem, para ficar mais parelho.
você vê que esse homem vestido de linho, ele vai aparecer mais uma vez aqui, que é Cristo, tá? Uma figura de Cristo. Um homem vestido de linho, né, com o estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Olha só, altar de bronze aparecendo aqui. Essa expressão do altar de bronze a gente vai estudar mais para frente quando tratar aí, né, lá do átrio exterior. E a glória de Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho. Mais uma vez aqui, né? Mais uma vez esse homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrever à cintura, e disse, olha só, né? Estojo de escrevedor. E o que ele vai fazer com esse estojo? A cintura, ele diz: passai pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, marcai com um sinal na testa os homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que cometem-se no meio dela. Olha que tremenda revelação isso daqui, tá? Irmãos, esse homem de linho lá de Ezequiel, ele tá com o estojo de escrever e ele vai marcar as testas de todos os homens que estão agoniados por causa das abominações que estão acontecendo em Ezequiel, lá em Jerusalém. Então ele vai passar na cidade e vai marcar todos os que estão aí com nojo das abominações, e todos os que não forem marcados vão ser destruídos. Isso você vai ver no contexto. Eles vão ser mortos, tá? Então Deus estava mostrando aqui, separando o santo do profano, o justo do ímpio. Os justos são os que recebem o sinal na testa e os ímpios são os que não recebem esse sinal. Então esse homem vestido de linho, ele tem um estojo, e nesse estojo tem, né, um pincel para escrever. Então por isso que em Apocalipse capítulo 7 você vai ver que um anjo, ele vai selar na fronte os servos de Deus. Então quando você olha para esse homem aqui de Apocalipse, aqui que trata, tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido, você tem que entender que esse homem com olhos de chama de fogo e os pés com bronze polido, ele tem um conjunto, ele tem a veste de linho, ele tem os pés como chama de fogo, ele tem o rosto como o sol, ele tem os pés como bronze, ele se veste como um sacerdote. E a ligação mais clara é estas vestes de linho, que é uma veste sacerdotal. Então isso vai nos linkar com o contexto de Daniel 10, que vai preparar para o contexto de Daniel 11, que são as guerras, né? Daniel 12, que vai falar dos 3 tempos e meio, que é metade da semana, e vai nos ligar com Ezequiel capítulo 9, que fala do selamento dos servos de Deus. Então tudo isso você vai ter que o quê? Sintetizar e colocar lá quando trata daquele homem com olhos de chama de fogo, porque fala de Cristo e as coisas que vão estar acontecendo nos últimos dias, tá? Então o que nós tiramos desse contexto aqui? Ligação com o contexto das guerras de Daniel, ligação com o homem de Ezequiel, o altar de bronze e as abominações, porque vão ter abominações acontecendo. E essas abominações são justamente o que nós vimos, aquela prostituição que os filhos de Israel vão cometer. Então isso está apontando para a abominação da desolação, depois que nós vamos ver aí futuramente, tá bom? Este é o contexto aqui. Percebe como você vai ter uma gama de muitas coisas agora para acrescentar a estas igrejas? Não é só dizer, isso são igrejas, são períodos históricos que aconteceram e que representam tal coisa. Não, irmãos. Tem toda uma bagagem de coisas que você vai ter que pescar, você vai ter que buscar nos profetas e acrescentar ali para enxergar. Amém? Então agora nós vamos para a parte do elogio desta igreja, que vai dizer assim: conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Então este termo aqui, irmão, ele se refere aos vencedores desta igreja, tá? Por quê? Você vai ver que tem elogio e repreensão. Os que vão receber elogio são as pessoas que estão andando dignamente dentro desta igreja. Mas as pessoas que vão receber a repreensão são as pessoas que estão repreensíveis dentro desta igreja. Então esta expressão, conheço as tuas obras, o teu amor, caiu, a tua fé e o teu serviço e a tua perseverança, e essas tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras, ela trata dos servos de Deus que estão neste contexto, mas que perseveraram na doutrina de Cristo e frutificaram, e agora eles tiveram uma posição de avançar no evangelho
como vai estar escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 3 e 4, que diz assim, segunda, perdão. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é isto justo. Pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso muito amor de uns para com os outros vai aumentando. Né? Olha só, o teu amor, a tua fé, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da constância da vossa fé, em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Então, o povo santo, o povo justo, o povo aprovado de Deus, que estava tipificado aqui nessa igreja de Tiátira, você vê, eles estavam progredindo na fé. Então, aqui ele está dando um elogio a essa progressão na fé, tá? Que eles estão progredindo, crescendo na fé, crescendo no amor, e estão multiplicando as suas obras mais que as primeiras obras, tá? Então, não tem muito o que falar desta parte. Né? Então, isso são características dos vencedores, e isso são, né, eles estão progredindo e avançando na fé, perfeito? Mas o que eu quero demonstrar aqui, que vai ser muito interessante, é nós tratarmos do contexto da repreensão, que eu penso que é bem importante aí de se analisar. Então, vamos olhar o que fala da repreensão dela, tá? Algumas coisas aqui pra gente falar ainda, mas vai dizer assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher Jezabel, a qual a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza, olha só, os meus servos a praticarem a prostituição e comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Então, quando nós vimos lá em Balaão, nós vimos que Balaão ele vai utilizar esse artifício de mulheres para seduzirem os servos de Deus e comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então, aqui acontece a mesma coisa, tá? Aqui vai acontecer basicamente a mesma coisa. Então, a Jezabel, que se diz profetiza, ela vai ser uma coisa semelhante a Balaão, que é profeta e faz com que os filhos de Israel comam as coisas sacrificadas aos ídolos. Então, trata basicamente de um mesmo contexto aqui, tá? E diz assim: a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Dele tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da prostituição. Eis que prosto de cama, bem como em grande tribulação, olha só, em grande tribulação, né? Então ela vai ser prostrada em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam de suas obras que ela incita. Então Deus está dando aqui um momento de arrependimento para esse pessoal. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações e vos darei cada um segundo as suas obras, tá? Uma coisa que nós temos que entender aqui, irmão, o que parece que o texto ele dá um tempo de arrependimento. E a gente sabe que a marca da besta, ela não vai ter arrependimento disso. É uma coisa que eu entendo que é, né, ela é definitiva. Você tem ela, acabou. Mas aqui você vê que tem um tempo de arrependimento. Então, o que eu entendo aqui, irmãos, é que as igrejas, as coisas que aparecem na igreja, elas não estão exatamente na última metade, quando a marca já estiver instituída. Mas sim, tem coisas que vão estar acontecendo na primeira metade aqui, eu penso. E neste tempo não vai haver esta obrigação, né, esta obrigação de que a pessoa tenha que impor e seja obrigada a isso, né? Mas vai ser um tempo onde essas pessoas vão estar sendo exortadas, e neste momento aqui a Babilônia ela já vai existir, assim como eu penso que a besta já vai estar na terra, só que ela ainda não vai ter autoridade de perseguir os santos, tá? Mas coisas relacionadas à besta e relacionadas à Babilônia já vão estar acontecendo. Então vai ter uma certa incitação por parte de Babilônia, né? E essa incitação vai estar fazendo essa questão de comércio e de tudo mais, mas as pessoas vão ter que participar disso, elas vão estar se associando a um sistema corrupto nesse primeiro momento. Então na segunda metade aí se institui a marca, a besta se levanta para perseguir os santos, tá? Então aqui é um momento que ainda ela está incitando apenas. Há uma incitação, mas não necessariamente uma perseguição. As pessoas estão fazendo aqui de livre e espontânea vontade. Então agora elas estão sendo repreendidas para quê? Para elas saírem disso. Né? Porque esse sistema maligno que vai estar na metade da última semana, na última metade, está sendo implementado, mas ainda não está pleno, não está uma coisa plena ainda. Mas
Depois isso vai se tornar pleno, aí vai vir a perseguição, tá? Então aqui é um momento de incitação, onde está tendo o que? Arrependimento ainda e repreensão. Mas no momento futuro não vai haver mais isso. Né? Então aqui essas pessoas estão sendo repreendidas, que estão em adultério com essa questão, mas elas ainda podem voltar. Eu entendo assim, porque senão Deus não teria falado, né? Bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e vos darei cada um segundo as suas obras, tá? Então vamos olhar para Jezabel aqui, irmão. Jezabel é extremamente importante para nós. Por quê? Porque ela vai nos mostrar várias coisas. Vamos ler o contexto que vai tratar dela. Quais as coisas que ela vai falar? Diz assim sobre Elias. Então olha só. No contexto de Jezabel, qual o profeta que vai aparecer? Elias. Elias vai ser o profeta que vai conduzir o povo ao arrependimento. E lá no contexto de Balaão, quem é o profeta que vai aparecer? Olha que interessante. Nós vamos ver que no contexto de Balaão vai aparecer o profeta. Aqui, ó. Profeta. Então, no contexto de Balaão, a expressão Balaão é citada, nós vamos ver que vai aparecer quem? Moisés. E já no contexto de Jezabel vai aparecer quem? O profeta Elias. Então Deus quis nos mostrar o profeta Elias e o profeta Moisés no contexto desses personagens. Por quê? Porque eles vão fazer coisas que vão estar descritas lá em Apocalipse 11, tá? Então Deus está mostrando as duas testemunhas dentro dessas duas igrejas aqui. Agora, o que vai acontecer no contexto de Jezabel? Vai dizer assim: ali entrou numa caverna, ou seja, Elias, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: o que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso, né, pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Olha só, apostasia, percebe? Aqui você está vendo o contexto de apostasia, né? Derribaram os teus altares, olha que interessante, cessaram o sacrifício, porque se não tem altar não tem sacrifício. Opa! E mataram os teus profetas, né? Aqui, perseguição. Vamos botar aqui tribulação. A espada, e fiquei eu só, e procuram tirar minha vida. Então, mataram os profetas, cessaram o sacrifício e instituíram a apostasia. Tá? Então, no contexto de Jezabel, você vai ver que por meio de Jezabel, por meio das coisas que ela incitava os filhos de Israel, os altares foram derrubados, né? Os altares foram derrubados, e se derruba os altares, automaticamente o sacrifício é cessado, porque se não tem altar não tem sacrifício. Os filhos de Israel deixaram a aliança, ou seja, eles se perverteram, eles fizeram uma apostasia da aliança de Deus, e Jezabel mandou matar os profetas, conforme a gente vai ver aqui no próximo texto. Olha que tremendo que vai dizer aqui. Né? 1 Reis 18, 3 ao 4. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias tinha temido muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, olha só, quem matava os profetas do Senhor era Jezabel. Obadias tomou 100 profetas de 50 e 50 e o escondeu numa cova e sustentou com pão e água. Então essa expressão aqui, esconder os profetas, né? Esses profetas e os sustentou, você vê que é uma provisão de Deus. Por quê? Porque você vê que estava faltando tudo em Israel. Então como Obadias sustentou esses profetas com pão e água? Porque Deus estava, né, multiplicando o alimento e estava trazendo a provisão para eles. E isso a gente vai ver que é uma figura da mulher, olha lá, indo para mulher no deserto. Perfeito? Então esses profetas vão estar sendo sustentados por Obadias. E Obadias vai estar aí recebendo o milagre da parte de Deus para sustentar este povo. Porque vai estar faltando alimento para todo mundo naquele momento. Como é que ele estava sustentando os profetas? Você consegue compreender isso?
né? E eles, dependendo da mão de Deus, vão estar sendo sustentados enquanto Jezabel está matando os profetas. Então Jezabel é a assassina de profetas, perfeito? Então Jezabel, por meio essa sua idolatria, ela vai fazer a apostasia, os homens vão deixar a aliança de Deus, ela vai matar os profetas e os altares vão ser derrubados. E ainda vai dizer mais sobre Jezabel. Respondeu Elias, isso está em 1 Reis 18, 18 ao 19. Eu tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal. Né? Então você vê que aqui tem os falsos profetas. Os 400 profetas do poste-ídolo que comem à mesa de Jezabel. Então você vê que Jezabel está alimentando esses profetas com o sacrifício aos postes ídolos, né? Então, comida sacrificada aos ídolos. Tudo nos mostrando lá o final dos tempos do que vai estar acontecendo, tá? Então, essa Jezabel quem é? Jezabel é Babilônia, uma tipificação de Babilônia que com seu comércio, com a sua prostituição, vai estar corrompendo os filhos de Israel. Então, o que nós tiramos disso daqui, né? Nós tiramos que Jezabel vai instituir a comida sacrificada aos ídolos, que nós vamos ver que é aquela marca da besta, que nós vamos entender isso depois, e essa marca da besta os homens vão comer por meio da marca da besta, comida sacrificada ao ídolo. Ela vai cessar o sacrifício quando derrubar os altares. O profeta Elias vai se levantar nesse contexto. Os profetas de Baal vão profetizar para Jezabel e neste contexto vai cessar a chuva por quanto tempo? Né? 3,5 anos, tá? Então aqui nós temos 3,5 anos e lá no contexto que nós vemos lá atrás, que mostra aquele homem de linho, também fala do tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, que vai aparecer lá em Apocalipse 11 nas duas testemunhas que vão profetizar por 1260 dias, que é 3 tempos e meio, tá? Então é isso que nós tiramos aqui deste contexto de repreensão. E agora nas promessas, para nós finalizar, o que vai dizer nas promessas aqui, né? Ele vai dizer assim: digo todavia a vós outros demais de Tiátira, tantos quantos não têm esta doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes. Trataremos sobre esse conservar assim que possível, tá? Até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, com cetro de ferro as regerá, e reduzirá como se fossem pedaços como se fossem objetos de Baal. Assim como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aonde ele estava nos linkando com o Salmo 2, que diz assim: eu, porém, constituí o meu rei sobre o monte Sião, e proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. E como vara de ferro as regerá, e as despedaçarás como o vaso do oleiro. Cristo recebeu isso, e ele vai estar dando a mesma autoridade para a igreja. Por quê? Porque ele é rei, e a igreja é rainha. E também vai ser dito o quê? Sobre essa questão aqui que fala autoridade sobre as nações, né? Falando sobre o anticristo aqui. Daniel 7, 25 a 27. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, né? E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade 1 tempo, os 3 anos e meio aparecendo aqui de novo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio e para destruir e o consumir até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do santo do Altíssimo. E o seu reino é um reino eterno, e todos os domínios lhe servirão e lhe obedecerão, né? Olha que interessante aqui, os santos recebendo o reino e a autoridade sobre as nações. E isso vai se cumprir no Salmo 47, que diz assim: ao mestre de canto, salmo dos filhos de Coré, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e é o grande rei de toda a terra. Olha que tremendo isso aqui, né? Quando a gente for tratar do milênio falaremos sobre isso.
Ele nos submeteu aos povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, quem ele ama. Então, esse Salmo 47 vai se cumprir no milênio, tá? Mas daí já é um outro assunto. Perfeito, irmãos? Eu tô ficando sem voz aqui. Foi, acho que mais de 1 hora de estudo aqui, né? Se somar as 2 partes dos vídeos. Então, já tô praticamente sem voz, tá? Essas coisinhas aqui que passaram, que eu não consigo responder muito, num outro vídeo com mais calma nós trataremos dela mais especificamente, tá bom? Então acho que deu para compreender isso, né? Então, irmãos, assim, fiquem na paz de Cristo, que Deus abençoe os irmãos. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, tá? Dá o seu like ali, o seu joinha, compartilha para outras pessoas. E aquilo que eu falei para os irmãos num vídeo desse que eu gravei. Se tem algum vídeo no canal que impactou a sua vida, que mudou a sua vida, que você tem vontade que as pessoas compreendam, compartilhe ele nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, onde você achar melhor, para que outras pessoas aí também possam estar aprendendo, tá? Então, Deus abençoe aí e fiquem na paz de Cristo.